pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos começar agora a resolver as atividades da semana 3 do PET 3 2021 do terceiro ano do ensino médio. Nesse vídeo eu vou resolver a primeira questão da semana, que está aí na página 33, e que abordou transformações gráficas, especificamente expansões e compressões. Bora para a questão? A figura ao lado apresenta o gráfico de y igual a seno de x junto com qual outra função? Bom, pessoal, se a gente tem um gráfico conhecido e nós fazemos qualquer modificação na função, essas modificações elas vão produzir aqui um novo gráfico. E essas modificações a gente costuma chamar de transformações gráficas, que foi o que foi abordado aí nessa semana no material do PET, que está aí desde a página 31 até a página 33. Especificamente aqui, ele trabalhou com expansões e compressões. Vamos entender o que significa isso aqui para a gente fazer a análise deste gráfico que está aqui na nossa questão. Eu vou considerar aqui uma função y igual a f de x. E aqui eu vou considerar o gráfico desta função. Veja bem, eu vou colocar um novo plano cartesiano aqui e vou pegar esta função f de x e vou multiplicar por um número k qualquer, sendo esse número k um número inteiro positivo maior do que 1. Olhe bem, quando eu multiplico a função por um número k, então veja bem, este é o meu gráfico da função. O que vai acontecer com esse gráfico quando eu multiplico essa função por um número k qualquer, positivo, inteiro, maior do que 1? Esse gráfico, pessoal, ele vai esticar em relação aqui no eixo do y, aqui, ele vai esticar, ele vai aumentar o tamanho dele. K vezes, vai ser K vezes o tamanho que ele tem. Com isso, nós vamos falar que esse gráfico aqui, ele expandiu seu tamanho sobre o eixo do y. Mas e se eu multiplicar essa função por o número 1 sobre k? Veja que agora aqui virou uma fração. 1 sobre k, f de x. A função ela foi multiplicada agora por 1 sobre k. Dessa vez a função ela vai achatar. O que vai acontecer com ela? Ela vai contrair. Então, quando a gente multiplica uma função por um número k ou por um número 1 sobre k, ela pode expandir ou contrair, mas sobre o eixo do y. Veja agora uma outra situação. E se no lugar de eu multiplicar a função, ou seja, eu multiplicar a imagem, se eu multiplicar o domínio assim, f de k vezes x. Repare, eu não estou multiplicando mais a função, estou multiplicando quem está lá dentro desse parênteses, ou seja, o domínio. Quando você multiplica esse domínio aqui por um número k, também inteiro positivo maior do que 1, olha só o que vai acontecer com o gráfico da função. Ela também vai achatar, ela vai ficar mais estreita. Compare com o gráfico da função original. Ela ficou mais estreita, mas isso agora já é em relação ao eixo do x. Olha que o tamanho dele aqui continua o mesmo em relação ao eixo do y. Mas em relação ao eixo do x, ele ficou mais estreito, mais apertadinho. Então nós vamos falar que aqui ela contraiu. Mas se a minha função for multiplicada aqui dentro do domínio por 1 sobre k, olha o que vai acontecer. Ela vai agora esticar em relação ao eixo do x. Então vamos falar que ela expandiu. Então olhe bem, nós podemos analisar sobre o eixo do y quando eu multiplico o número pela função. Se eu multiplicar um número por uma função aqui, vai acontecer o quê? Ela pode esticar ou achatar, mas em relação ao eixo do y. Mas se eu multiplico a imagem por um número, ela pode esticar, como foi esse caso em vermelho, ou pode achatar, como é o caso em verde, mas isso em relação ao eixo do x. Então pronto, vamos agora analisar a nossa questão. Olha só, eu tenho esta função aqui em azul, que ele falou que é a função y igual a seno de x. E ele quer saber o que aconteceu com essa função em vermelho aqui. Repare, pessoal, o movimento, a modificação que foi feita nessa função foi em relação a qual dos eixos? O eixo do x ou em relação ao eixo do y? Notem que foi em relação ao eixo do x. No eixo do y, perceba, ela está do mesmo tamanho. O tamanho da azul é o mesmo tamanho dessa vermelha. Então, ele não alterou em relação ao eixo do y. Então, com toda certeza, não é um número multiplicado pela função. Vai ser a função de algum número multiplicado aqui dentro, do domínio. Então, olhe bem, nós trabalhamos aqui em relação ao eixo do x. Em relação ao eixo do x, houve modificação. Se houve modificação, nós precisamos alterar aqui no domínio. Ela pode contrair ou expandir. Então, vamos verificar. Olhe bem, essa função em azul, ela é isso aqui. E a função em vermelho, ela esticou ou ela contraiu? O que aconteceu com ela? Nós percebemos aqui que o desenho em vermelho ele foi contraído, Nós contraímos a função. Então aqui houve uma contração.
Então, se houve uma contração, qual dos dois que eu vou ter que utilizar aqui? Vai ser f de um número vezes x ou f de 1 sobre o número vezes x? Se é contração, é f de um número vezes x. Então, analisando as alternativas aqui, qual que é a única que tem um f de um número vezes x? É somente essa letra A, porque aqui eu tenho f de 5 vezes x. A função original era y igual a seno de x. Então, essa nova função em vermelho vai ser seno de 5 vezes x. Mas, professor, por que não pode ser a letra B? Aqui também nós temos 1/5 vezes x. Sim, mas se for 1 sobre o número vezes x, ela vai expandir. E nesse caso aqui ela não expandiu, ela contraiu. Então essa letra B não pode. E repara, a letra C também não pode, porque nós temos um número vezes a função. Quando eu tenho um número vezes a função, ela vai modificar, mas em relação ao eixo do y. Note que em relação ao eixo do y aqui ela não modificou nada. Foi só em relação ao eixo do x. Então a letra C também está errada. E a letra D? Nós temos 1/5 vezes seno de x. Então é 1 sobre o número vezes a função. Aí ela teria a contração, mas sobre o eixo do y. E não é sobre o eixo do y, é somente sobre o eixo do x. Então essa também é falsa. E finalmente essa letra E vai ser falsa também, porque, repare, aqui eu tenho 5 mais o x. E eu preciso ter o número vezes x. Então essa também é falsa. Assim, a única alternativa correta, letra A, show de bola, uma questão bem interessante, muito bacana, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!